No livro O que é o Espiritismo, lançado por Allan Kardec em 1859, só para lembrar. Ele lança a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857, uma edição incompleta, tinha 501 perguntas, só 501 itens, nem eram perguntas. Em 1858 ele lança um livrinho chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Em 1859 ele lança esse livro. Em 61 ele lança o Livro dos Médiuns, mas sugere que a gente estude primeiro esse. Olha que interessante. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos, mas ele sugere que a gente estude esse livro antes. Porque aqui tem alguns conceitos importantes para você poder entender, inclusive, o Livro dos Espíritos. Um deles. No segundo capítulo, eu printei agora, está sentado ali, eu printei a página. É só acessar a foto. Segundo capítulo, Noções Elementares de Espiritismo. Kardec diz assim: a alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo e o homem é um ser triplo. Vamos entender isso aqui. Se você imaginar o ser inteligente, e inteligente para a doutrina espírita, significa dotado da capacidade de pensar. Para a doutrina espírita não faz diferença se você é mais inteligente ou menos inteligente no sentido que nós damos à palavra. Se você tem mais conhecimento ou menos conhecimento. Olha que interessante. O espírito com E minúsculo é chamado de princípio inteligente, mas ele é criado simples e ignorante. Como é que ele pode ser ignorante e inteligente ao mesmo tempo? Então fica claro que a palavra inteligente não quer dizer quanto conhecimento você tem, e sim, você é capaz de pensar. Então, princípio inteligente significa princípio dotado da capacidade de pensar. Depois a gente vai entender um pouco mais isso. E esse princípio que eu vou tentar tocar no assunto aqui hoje, ele é importante no quarto encontro para estudarmos o magnetismo e passe. Então, se nós imaginarmos o ser pensante sem o perispírito, só o ser pensante, como é que ele chamaria? Isso. Gente, 99% dos espíritas não entenderam isso, porque não leram esse livro. Esse é o principal conceito que faz Kardec sugerir esse livro antes do Livro dos Espíritos. O ser pensante, se você imaginá-lo sem o perispírito, embora é um exercício de imaginação, porque não existe espírito sem perispírito, nem perispírito sem espírito. Tá? Depois nós vamos entender isso aqui. Mas se você imaginar só o ser pensante sem o perispírito, ele é a alma. A alma tem a forma humana? Se você imaginar a alma sem o perispírito, ali, só o ser pensante, ele tem a forma humana? Isso. É o que está no Livro dos Espíritos ali pela questão 88, mais ou menos, né? Uma centelha, uma chama, um clarão, enfim, ótimo. Então a alma é um ser simples. Quantas estruturas nós temos aqui? Uma só, é o ser pensante. O espírito é um ser duplo. O que significa isso? A essa alma eu acrescento o quê? Eu estou fazendo esse movimento aqui por quê? Porque o perispírito é um envoltório. Cuidado quando alguém usa a metáfora do corpo fluídico, do corpo espiritual. Por quê? O próprio Kardec usa essa metáfora. Só que corpo dá a impressão de que o perispírito tem as mesmas funções que o corpo físico. E essa metáfora nos induz a erros, porque tem gente que acha que o perispírito tem órgãos, que ele come, que ele precisa dormir. Não é matéria que precisa comer, não é matéria que precisa descansar. Tá? Agora vamos nos lembrar, encaixando aqui. Então, ó,
A alma é um ser simples, o espírito é um ser duplo. O que é o ser duplo? A alma mais o... Opa, a galera está acompanhando. Perispírito. Lembra da definição de perispírito na Gênesis? Eu citei aqui no curso. Qual é o termo que ele usa? Perispírito. Condensação qual que é a matéria do mundo espiritual? Condensação do que mesmo? Condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência. O que é inteligência para a doutrina espírita mesmo? É conhecimento? Ou é dotado da capacidade de... Então, é a condensação de fluidos ao redor do ser pensante. Tá claro? Que tipo de fluido ele atrai? Só por proximidade? E fluido tem no universo inteiro. Lembra do fluido cósmico? Ou universal? O que significa isso? É uma substância, vamos só lembrar esse conceito, né? A física da época, inclusive hoje, alguns físicos ainda usam a palavra fluido para designar aquilo que você sabe que existe, mas não conhece as propriedades. Então, o que é o fluido cósmico? É uma substância que se conhece pouco das propriedades dele, pouco, e que está no universo inteiro. Então, a alma atrai para si esses fluidos, bons ou ruins. Então, o ser pensante atrai para si a condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência, ao redor de um ser pensante. Que tipo de fluido que ele atrai? De acordo com o seu padrão de pensamento. Ótimo. Me ajuda aqui também. Essa palavra condensação, você pensou em leite condensado? É óbvio que essa palavra, ela não dá a exata noção. Tem muitos momentos em que aconteceram fatos no plano espiritual, ou leis no plano espiritual, e que não havia palavras no francês da época para designar o que estava acontecendo. Então, condensação está no sentido de uma transformação. Existe o fluido cósmico, que ele é puro. Quando eu atraio para mim, eu já não atraio o fluido puro. Eu atraio o fluido adequado ao meu padrão de... Então, vibração, o correto é usar a palavra pensamento. Mas dá a mesma ideia, não tem problema. Está claro até aqui? Então, a alma atrai para si esses fluidos condensados, quer dizer o quê? Ele atraiu e transformou. Tá? De acordo com o padrão de pensamento. Só que eu induzi vocês a um erro aqui. Olha a alma e olha o perispírito. O que está errado aí? Quando ele ganha o perispírito, ele não ganha a forma humana? Porque é a imagem que ele tem de si mesmo no seu... E memória é um tipo de pensamento. Então eu induzi vocês a um erro. Se eu quisesse fazer certo, minha esperança era que alguém percebesse. Mas tudo bem. Eu teria que desenhar uma forma humana aqui. Tá? Então o espírito é um ser duplo. Alma mais perispírito. Ótimo. Lembre-se, pelo amor de Deus, esse perispírito não é redondo. O perispírito tem a forma humana porque é a aparência que o espírito tem de si mesmo, na chamada autoimagem. Eu vou usar esse termo, tá? Na imagem que ele faz de si mesmo, de alguma das encarnações passadas. Não pode ser para frente porque ele ainda não tem forma.
Possivelmente a última, mas não tem nada que garanta, tá? Possivelmente a última, mas garantido também não é. E o homem é um ser triplo, ou seja, alma mais perispírito mais corpo, matéria, ótimo. Cuidado com o termo matéria, porque o perispírito também é matéria, né? Fluido é um tipo de matéria. Então vamos imaginar aqui, cabeça, membros, perninha, enfim. Ok? Então começa a entender isso, gente. Se nós imaginássemos o ser pensante sem o perispírito, nós teríamos que nos referir à alma. Ele só pode ser chamado de espírito quando ele ganha, entre aspas, o perispírito. Tá? Por que entre aspas? Porque ele nunca deixou de ter perispírito. Então, quando a gente imagina só o ser pensante, isso aqui é um exercício de imaginação, é a alma. Espírito é a alma mais perispírito. Então, toda vez que você falar espírito, você está pensando numa estrutura dupla. Um ser pensante envolto por uma condensação de fluidos. Pensante quer dizer o que mesmo? Na verdade é inverso. Né? Inteligência quer dizer o que mesmo? Dotado da capacidade de pensar. Isso aqui não tem relação para a doutrina espírita com o quanto de conhecimento que esse espírito tem. Porque ele é criado simples e ignorante e ele é um princípio inteligente. Veja, os dois termos não estão se desmentindo? Ele é simples e ignorante. Se ele é ignorante, como é que ele pode ser um princípio inteligente? Ignorante e inteligente não bate. A menos que você entenda que inteligência não é conhecimento adquirido. É a capacidade de pensar. Ok? Então vamos lá. Esse ser pensante atrai para si fluidos adequados ao seu padrão de pensamento. Ou seja, o que você pensa durante o dia define o que você é. Vocês concordam comigo que isso oscila? Porque a gente muda de humor durante o dia. Tem hora que você está mais animado, tem hora que você está mais desanimado, tem hora que você se irrita, tem hora que você deprime, você chora. Ok. Qual que é a ideia importante que eu vou transmitir aqui agora? E é o que eu preciso passar para vocês no quarto encontro sobre paz. Para Allan Kardec e para muitas filosofias anteriores a Kardec, a palavra pensamento, ela reúne em si muita coisa. Para a doutrina espírita, toda vez que você encontrar a palavra pensamento na doutrina espírita, Kardec está resumindo numa palavra só todos os atributos do espírito imortal. A palavra pensamento resume na doutrina espírita todos os atributos do espírito imortal. Vamos lá. O ato de pensar é um deles? O espírito pensa? Então veja, tem hora que ele usa a palavra pensamento no sentido geral, tem hora que ele usa no sentido específico. Quando você encontrar a palavra pensamento na obra de Kardec, presta atenção no que ele está falando. E pode ser pensamento no sentido geral e pode ser pensamento no sentido específico do ato de pensar. Todo mundo aqui sabe diferenciar o pensamento de um pensamento? O pensamento, ato de pensar. Um pensamento, o que eu pensei. Isso é muito importante. Porque aí cai naquele erro de falar, às vezes você já viu palestra espírita falar isso. O consciente, o inconsciente, o subconsciente. Gente, isso não é abordagem da doutrina espírita. Você não pode abordar o pensamento para a doutrina espírita dessa forma. A psicologia pode, é deles. A psiquiatria pode, isso é deles. Até a neurologia muitas vezes vai tratar uma depressão, uma ansiedade e vai buscar o que está armazenado. Mas não é essa a abordagem do pensamento para a doutrina espírita. Tá? Por quê? Porque a divisão do pensamento para a psicologia, por exemplo, ela deriva do quê? Da divisão didática do cérebro. Então o cérebro teria 3 partes.
O que alguns espíritos não perceberam e confundiram tudo? Qual que é o problema aí? O cérebro pensa? Ou é o espírito que pensa, transmite pelo perispírito e chega ao cérebro? Então você não pode dividir em três. Eles não entenderam isso. Você não pode dividir o pensamento em três para a doutrina espírita. Não existe para a doutrina espírita consciente, inconsciente, subconsciente. Para a psicologia existe? Existe. A abordagem deles é essa? É essa. Deixa eles lá. Mas qual que é o problema? Eles trazem isso para cá. Mas vamos voltar aqui. A palavra pensamento, então, resume todos os atributos do espírito imortal. Vamos pegar algum deles. O ato de pensar é um deles. Deixa eu voltar naquele raciocínio lá. Todo mundo consegue entender a diferença de o pensamento para um pensamento? A palavra é a mesma, só mudou o artigo. O artigo definido, o. O que é o pensamento? O ato de pensar, ou a capacidade de pensar. Um pensamento é o quê? Aquilo em que eu pensei. Tá claro? Então vamos lá, o ato de pensar é um dos atributos do espírito imortal. Sentimento é atributo do espírito? O amor não é um sentimento? Não é a nossa meta aprender a amar sem ser egoísta? E quando eu digo meu marido, minha esposa, meu filho, isso sai carregado de um pouco de egoísmo, gente. Tá? Começa a entender o seguinte: se alguém machucar o teu filho, você vai lá e briga. Se alguém machucar o filho da outra... Veja, tem um egoísmo por trás e a gente não quer enxergar. Mas tudo bem. Vamos lá. Raiva. Medo. Tudo bem que a gente confunde. Aqui eu já vou colocar até mais um atributo. Porque esses dois aqui se confundem um pouco. Sentimento e sensações. Tá? Essa sensação de raiva, medo. Eu acho que raiva e medo está mais em sentimento do que em sensação. Eu acho que sensação é estímulo externo. Durante a encarnação, o corpo capta, o perispírito transmite e de alguma forma, porque o perispírito não tem órgãos, repercute no espírito. Kardec usa essa palavra no item 257 do Livro dos Espíritos. O corpo capta, transmite através do perispírito, não tem órgãos. Então olha que interessante, quando você sai do corpo, você não precisa dos olhos para ver, você vê pelo ser inteiro. Você olha para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, para todas as diagonais, tudo ao mesmo tempo. Dá uma confusão infernal, porque nós estamos acostumados com essa coisinha limitada. Eu estou olhando para vocês. Então olha que interessante, né? Sentimentos e sensações são atributos do espírito imortal? Então vamos lá. Memória. É um tipo de pensamento? É um atributo do espírito imortal? É um pensamento. E lembre-se, quando você sai do corpo, seja na emancipação da alma, toda noite, seja na desencarnação ou morte, quase que imediatamente, porque tem um tempo de perturbação, maior ou menor, depende do espírito. Cessada a perturbação, você tem acesso pela memória do espírito imortal, alguns autores vão chamar de memória integral, é a da alma. A nossa é a memória particionada, você não lembra o que aconteceu, nem nas encarnações passadas, nem na erraticidade. Então ela está particionada. Tá? Então nessa memória aqui, passado o período de perturbação, você tem acesso a todas as suas encarnações. Conforme o grau do espírito. Não. Todo mundo. Esse é um grande erro. Tem espírito que fala que tem que fazer regressão de memória no plano espiritual. Eu li um romance. O espírito não é para fazer encarnações, não, porque ele está perturbado, como o André falou. Depois do período de perturbação, que pode. Aí depende de cada espírito. Aí é que está o problema. O espírito falou que
que depende do grau evolutivo, a gente não estuda Kardec, a gente aceita. Quer que eu te prove? Como é que eu escolho conscientemente as provas que eu preciso enfrentar na próxima encarnação se eu perder a memória? A escolha das provas, isso está no Livro dos Espíritos, escolha do gênero de prova. A escolha das provas que eu vou enfrentar na minha próxima encarnação depende da memória e da consciência que a alma tem, ou o espírito, da necessidade de corrigir aquelas imperfeições. O problema é esse, a gente não estuda Kardec e aceita o que falta. Galera que estuda Kardec fala, opa, peraí. E eu posso te dizer tranquilamente, eu juntei uma galera que estuda Kardec. A gente fala peraí o tempo todo. E está cheio de peraí nos livros ditos espíritas. Tá? Mas vamos lá. Ato de pensar, sentimentos, sensações, memória. Outra. Desejo. Desejo. Gente, algum que eu citar aqui pode estar dentro das outras, tá? Pode, às vezes o desejo está dentro das sensações e eu estou fragmentando, tá? Então, Kardec conversa com um espírito chamado Baltazar. Ele não leva esse texto para as obras fundamentais, ele deixa na Revista Espírita. Baltazar, o gastrônomo. Aí você fala assim, gastrônomo? Gastronomia é um curso que a pessoa faz para se tornar chefe de cozinha. Não, gastrônomo era guloso. Gostava da mesa farta. Então veja, o sentido é outro. Se você não entender, você vai achar o quê? Lá no plano espiritual o cara está fazendo... estudando gastronomia para fazer comida em colônia espiritual. E no final do diálogo, o que ele admite para Kardec? Ele tem desejo. Ele era glutão, mas não tem necessidade. Por quê? Porque o ser pensante não é matéria. O envoltório dele não é matéria que precise comer e nem dormir. Vai no Livro dos Espíritos, estuda aquela pergunta quando Kardec fala sobre o descanso dos espíritos. Ele fala, o descanso não é material. O descanso para o espírito é no sentido dele não estar ativo, não estar fazendo uma coisa. O espírito não dorme. Mas você já viu em livro que dorme. Se não, gente... O descanso de espíritos superiores aí, é um livro, ele sai daquele trabalho, entre um trabalho e outro, busca. Exato, instruir-se. É isso mesmo. E a instrução, isso está no Livro dos Espíritos, gente. A instrução no plano espiritual não tem nada a ver com a escolaridade do plano físico. E quantas vezes você já ouviu falar que espírito fez faculdade no plano espiritual? Estudar Kardec tem hora que dá uma tristeza na gente. Você decepciona tanto as pessoas. Outra. Vontade. Kardec diz que a vontade é a mola mestra do progresso. E Leon Denis fala muito sobre vontade. Os livros de Leon Denis falam muito sobre vontade. Leon Denis. Então, ó, a palavra pensamento para Kardec reúne um tanto de coisa. Gente, tem muito mais do que isso, tá? É o que eu estou lembrando agora e é o que cabe aqui. Qual que é o problema aí? E é isso que eu vou tentar trabalhar assim profundamente no próximo encontro sobre magnetismo. Por isso que era para acontecer hoje ou semana passada? Eu pedi para a Silvana trocar por isso. Eu preciso preparar bem como é que eu vou expor isso aqui. O teu pensamento sai carregado disso aqui tudo. Ué, isso aqui tudo não é resumido na palavra pensamento? Quando você pensa em alguém, teu sentimento vai junto. Não é o ato de pensar. Então o teu fluido sai carregado disso aqui tudo.
pensamento, vontade, desejo, memória. Se você não trabalhar bem o que aconteceu no teu passado, perdoar as pessoas, ou não perdoar, mas pelo menos na hora do passe, esquece, sai com mágoa, você faz mal. O encarnado. Não, mas para qualquer um. Serve tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. É que nós estamos trabalhando no curso de passe, então eu estou aplicando a isso, ao passe. Entra lá, remoendo o que aconteceu com a tua sogra, com o teu sogro, com o teu pai, com a tua mãe, há sei lá quantos anos atrás. Que tipo de sentimento está carregado nesse pensamento? Teu fluido sai carregado com isso aqui tudo. Então, se você tem lá uma mágoa de alguém lá no passado, pelo menos nesse dia, trabalhe para que os teus pensamentos, que envolvem isso aqui tudo, estejam equilibrados na hora de impor as mãos. Por isso que Kardec chama, em algum momento, o fluido do perispírito de fluido nervoso. Nervoso não é com raiva, nervoso é relativo a nervo. Qual a função do nervo? Transmitir impulsos do sistema nervoso central para o periférico. Por isso que ele chama de fluido nervoso, porque ele sai carregado de tudo isso. E aí o que acontece? Vamos imaginar que esse aqui é o passista encarnado. Por favor, tenham muita consideração com o meu desenho. E vamos imaginar, muita paciência inclusive, que esse aqui é o passista desencarnado. Vai. Eu estou impondo as mãos aqui, mas nós já entendemos no curso que mão não é necessário. É pensamento. Tá claro, né? Mas eu estou impondo as mãos. Vamos imaginar que esse espírito aqui é um espírito de segunda ordem. Todo mundo lembra da escada espírita? Espírito de terceira ordem é imperfeito. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Esse é o encarnado. Porque, gente, a encarnação de espírito de segunda ordem é raríssimo. Nessa encarnação, te juro por Deus, não vi nenhum. Então vamos lá. O espírito de terceira ordem, ele precisa estar muito bem para poder magnetizar, lembra? Ok. O de segunda ordem precisa? Também, mas ele oscila. Característica do espírito de segunda ordem: exclusivamente pensamento no bem. O espírito de segunda ordem não tem nenhum pensamento durante 24 horas do dia mal. Hã? Quem oscila é da terceira ordem. Antigamente a gente não oscilava, mas a gente ficava só na parte ruim, né? Quanta raiva a gente já sentiu e ficou remoendo durante tanto tempo. Hoje a gente já faz um esforço para equilibrar, melhorou. Mas para chegar na segunda ordem vai longe. Então vamos lá. Vamos imaginar que o espírito de segunda ordem está aqui para magnetizar. Se ele é de segunda ordem, só tem pensamentos bons, o fluido dele é bom ou ruim? Bom, então vamos simbolizar o fluido bom. Já que é pensamento, eu vou sair daqui com essa cor verde. Mas o passista encarnado, nesse dia, ele não está legal. E eu falei isso no encontro passado. Se eu tive um problema durante o dia, mas eu chego ao centro, sento lá no cantinho, faço a minha oração, escuto uma palestra de 50 minutos. Ao final da palestra eu estou me sentindo bem. Eu posso trabalhar no passe? Pode. Vamos deixar isso bem claro. Mas na hora do passe ele não está bem. Ele não conseguiu se acalmar. O fluido dele está bom ou está ruim? O problema é que agora eu não vou ter uma cor para simbolizar o fluido ruim. Eu precisaria de uma outra cor mais escura, mas tudo bem. Então, ó.
O fluido do encarnado não está bom. O do desencarnado, como ele é um espírito de segunda ordem, está sempre bom. Lembra que nós estudamos há 2 semanas atrás que o encarnado pode piorar a mistura? Lembra de eu ter comentado isso há 2 semanas atrás? Piorar. Eu vou até corrigir a minha linguagem daquele dia. Não é que eu vou piorar o fluido dos bons espíritos. O fluido dele é bom e sempre vai ser bom. A tendência é ser cada vez melhor. Mas na hora em que o passista vai sintetizar os 2 fluidos, se o dele não está bom, ele piora a mistura. Por quê? Porque o fluido dele está carregado. Ato de pensar, sentimentos, sensações, ele sentiu alguma coisa que ele não gostou, ele alterou o seu padrão de pensamento, ele estressou. Alguém falou alguma coisa que ele não gostou, ele não soube deixar para lá, ele não soube equacionar. Gente, a pessoa depressiva está com essa capacidade aqui zerada. Se você perguntar para a pessoa com depressão, o que você quer fazer para sair da depressão? Nem isso ela sabe. Pode ser. Pode ser. Mas se você virar para ele e falar, ó, Deus vai aparecer aqui agora, o que você quer fazer para sair da depressão? O que te deixaria alegre, te colocaria objetivo na vida? Ela não sabe responder. Então não é que a vontade de fazer está paralisada. Ela não sabe nem o que ela quer fazer. Alguns terapeutas vão dizer o quê? Que a pessoa com depressão, ela zerou a sua energia agressiva. Agora tem que entender o termo. Não é energia de agressividade. É energia de atitude. É aquela hora que você perde a paciência e fala, chega, eu vou resolver isso. Se você chegou mais cedo hoje para varrer o centro, vontade, energia agressiva. Não no sentido de agressão, no sentido de atitude. Ao centro, à frente do centro tem árvore, cai folha, eu vou varrer. Vontade quer dizer o quê? Eu busquei o que eu tinha que fazer, entendi e fui fazer. Porque às vezes a gente fica martelando dias, meses, anos, tem 2 caminhos, eu não consigo pesar o pró e contra de cada um dos 2, não sai do lugar, fica anos e anos querendo fazer uma coisa. E não faz, não sai do lugar. Você não consegue decidir entre os 2 caminhos. Isso quando tem só 2, né? Olha. Então, o encarnado pode piorar a mistura. Isso porque eu estou trabalhando a hipótese do quê? De um bom espírito está tentando ajudar. Mas por simpatia, se ele não está bem, ele pode estar acompanhado por um mau espírito, aí desgrama tudo. Porque o mau espírito tem fluidos ruins. Lembra? Ó, sentimentos ruins, enfim. E aí encontra o encarnado numa condição sentimental ruim. Eu acho disso aqui tudo, gente. Desses atributos do espírito aqui, o principal é esse. Não que os outros não sejam importantes, memória também é importante. Porque memória desperta sentimentos. Quando você lembra de alguma coisa legal, você sente aquela nostalgia, aquela sensação boa. Quando você lembra de alguma coisa que não é legal, te dá tristeza ou te dá raiva. Então, memória também é importante. Mas eu acho que o tchan mesmo é aqui, ó. Lembre-se, o teu fluido sai carregado, sai tudo. Por isso que Kardec vai chamá-lo de fluido nervoso, é fluido condutor. Isso aqui é um segredo. Na palavra pensamento, Kardec não está falando no ato de pensar, ele está resumindo todos os atributos do espírito imortal. E aqui tem um mínimo, tem muito mais do que isso. Isso não é uma coisa só para o dia do passo, não. É coisa da vida. Para a evolução, você vai ter que purificar tudo isso aqui. Como é que eu purifico a memória? Perdoo o que aconteceu de ruim e valorizo o que aconteceu de bom.
Cara, eu apliquei para o passe porque nós estamos trabalhando um conteúdo de passe, já 3 encontros, eu vou preparar o quarto, eu preciso ver como é que eu vou esquematizar isso aqui tudo. Mas isso aqui é importantíssimo. O teu fluido sai carregado disso aqui tudo. Outra coisa, gente, não fica só, isso aqui é bem prático do dia a dia. Não fica só nessa música de vibração que a gente escuta, viu? Essa música de vibração, ela é boa na hora que você está planejando. Mas se você ouvir isso aí na hora de tomar atitude, você não toma. Eu, particularmente, quando eu preciso tomar uma atitude, é de capital inicial para cima. Que é para agitar mesmo, para subir a adrenalina. Eu não tenho que tomar uma atitude? Com aquela pasmaceira dessa música aí, você não toma atitude. Ela é excelente na hora do planejamento. Ó, 2 caminhos. Prós e contras desse. Prós e contras desse. Qual que eu escolho? Isso aqui você precisa estar em paz. Mas na hora de tomar atitude, se você estiver em paz, você não faz nada. Você volta para os prós e contras. Ah, será que eu vou prejudicar alguém? Não sai do lugar. Agora, se pensamento tem tudo isso aqui, que tipo de fluido nós estamos atraindo e de que forma nós estamos afetando o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde? O perispírito encarnado não transmite as vontades do espírito para o corpo e as sensações do corpo para o espírito? Estou falando da encarnação, tá? Nós estamos inundando o nosso corpo através do perispírito, mas quem tem isso aqui é a alma, tá? O perispírito é transmissor. Nós estamos inundando o nosso corpo com o quê? Que tipo de pensamento, que tipo de sentimento? Quais memórias mal trabalhadas nós temos em nós? Aquela mágoa. E não adianta, gente. Todo mundo tem. Pessoa que fala para mim, eu não tenho, para mim ela não se conhece. Não é criticar ninguém. Ou ela está muito na frente na evolução, o que eu duvido, ou ela não se conhece, não parou para pensar ainda. Então esses conceitos são importantes. Por quê? Porque o teu perispírito é formado por fluidos adequados ao teu pensamento. O pensamento não envolve isso aqui tudo? É isso que você doa. Durante muitos anos, o que eu pensei? Olha o meu erro. Eu achei que na hora do passe eu estava transmitindo do fluido cósmico. Não é do fluido cósmico, é do fluido perispiritual. Que é o fluido cósmico modificado e atraído para mim. Porque se fosse só o fluido cósmico, gente, seria impossível você fazer o mal, pai, na câmara de passe. Mesmo que você esteja angustiado, o teu ato de pensar não é bom? Ó, teu sentimento não está bom, mas você não está pensando que Deus te abençoe, que os bons espíritos te ajudam? Ó, se fosse o fluido cósmico, o teu pensamento resolveria tudo. Não é o fluido cósmico, é o fluido que você atraiu para você que você doa. É do teu perispírito que você doa. É aí que está o problema. Porque se fosse do fluido cósmico, bastava pensar. Aí eu poderia entrar na câmara de passe pensando uma coisa, ó, ato de pensar, e sentindo outra. Então eu estou pensando no bem, mas estou sentindo mal. Se fosse do fluido cósmico, estava tudo certo. O problema é esse, não é do fluido cósmico, é do fluido perispiritual. Por isso que os estudiosos de passe dizem assim, a gente doa de nós mesmos. Aí você entendeu o porquê. É desse fluido que você atraiu para você, que você vai doar. Mas e os bons? Que na hora do passe estão ali do nosso lado? Se você tiver com um sentimento ruim, vou usar um termo inadequado. Você vai sintonizar com quem? Maligno, mal. O termo correto é simpatia. Simpatia ou afinidade. Gente, se os meus sentimentos não estão bons, os espíritos bons podem até tentar, mas eu vou piorar a mistura. Ou de repente eu estou numa situação tão ruim que eu não consigo nem acessar o fluido deles. Um espírito mau toma conta e piora o processo. Tem mais isso ainda. Cuidado com essa história de lá dentro da câmara de passe só tem coisa boa. Se você entrou mal, como é que só tem coisa boa? Quem está recebendo também vai receber coisa ruim. Vai receber coisa ruim. Ou seja, o passista tem que ser responsável. O passista tem que ser alguém responsável. Ó, eu não consegui
equacionar os meus sentimentos. Então hoje eu não vou. Vai cuidar da fila, vai encher copinho de água, porque isso tem fundamento na obra de Kardec. Livro dos Médiuns, capítulo 8, da segunda parte, Laboratório do Mundo Invisível. O pensamento pode alterar a molécula de água, para o bem ou para o mal, dependendo do que você pensa. Então, eu posso energizar a água em casa, não preciso ficar trazendo garrafa para o centro, basta fazer uma prece sincera. E nesse caso, vocês podem ficar tranquilos, tá, gente? Não é que o mau pensamento não contamine a água, mas a parte ruim tem limites. Graças a Deus, porque senão a água de sala do professor viraria um galão de veneno. Quem é professor sabe o que eu estou falando, na hora do recreio. Veja, a parte ruim tem limites. Um espírito bom pode trazer aí no fenômeno de transporte uma flor para nós? Pode. Se ele encontrar as condições para isso, pode. Um espírito mau pode trazer uma cobra? Não pode. O fenômeno tem limite, gente. Deus não permite. Mas senão meu obsessor ia jogar escorpião na minha cama o tempo todo. Gente, eu me borro de medo de escorpião. Cobra não tem problema, leão não tem problema, cachorro louco não tem problema. Escorpião, o fenômeno, a parte ruim do fenômeno, graças a Deus, tem limites. Inclusive, eu fiz a palestra aqui há 2 semanas atrás, postei o áudio, acho que uns 5 dias depois, porque você tem que trabalhar o áudio, depois tem que criar o vídeo. Então eu vou passando os slides, dou o print no computador e jogo no vídeo. Um pesquisador espírita da Unicamp me chamou no Facebook com um artigo científico desmentindo todas as técnicas de passe. A única coisa que você tem que fazer é impor as mãos. Ele desmentiu uma por uma, foi por isso que eu desmarquei com a Silvana. Falei, deixa eu estudar esse texto com mais atenção. Nossa. Não precisa, aliás, não precisaria nem impor as mãos, vocês sabem que é pensamento. Agora, a pessoa que toma o passe, se você não fizer nada, se você ficar assim, ó, ela acha que não está acontecendo nada, ela está condicionada. Então, lembra de uma regra que eu falei há 2 semanas. É necessário? Não, mas pode ser útil? Pode. Agora, se você impõe as mãos quietinho, o outro faz coreografia, aí o que naturalmente a pessoa vai pensar? O passe dela é melhor. Então você tem que padronizar. Pensamento para fluidos não há distância. Podia ser em São Paulo, podia ser no Rio de Janeiro, não tem distância. É o pensamento movimentando fluidos. E aí inventaram uma série de técnicas aí, teoricamente, espíritos ensinaram a dar passe, o P1 é mão aonde, o P2, não sei onde. O rapaz desmentiu todos. Por isso que eu preciso estudar esse texto com cuidado, para trazer para cá uma noção boa. Por isso que eu vou pedir para a Silvana adiar o máximo possível para me preparar bem. Não, tá publicado, só que é revista especializada, né? Não é publicação científica, é publicação dentro do movimento espírita. A informação mais perigosa que eu vou ter que dar no próximo encontro é que passe a tratamento. E quem faz tratamento é quem está? E quantas vezes nós já entramos em câmara de passe sem nada? Tá ótimo, tá pulando de alegria e vai tomar passe. O que é isso? Passe preventivo? Talvez amanhã eu vou ter uma dor de cabeça, então eu vou tomar um analgésico hoje? É a informação mais perigosa que eu vou dar na próxima. Você já sai tão se sentindo bem, porque entendeu o conteúdo. Não, nós estamos nessa fase ainda. Ó, eu estou passando mal. Estou passando mal porque eu não tomei passe, ou estou passando mal porque eu sou médium e não dei passividade. 2 bobagens. Você está passando mal porque as suas emoções estão em desequilíbrio e você está simpatizando com espíritos imperfeitos. Não para de botar a culpa em espírito. Tá? Nem passe, nem reunião mediúnica. Sabe por quê? Porque há 200 anos atrás não existia reunião mediúnica e não existia passe. Como é que o povo ficava bem? Tranquilo, gente? Posso encerrar?